a todos os colegas que estiveram comigo nessa jornada e que, na maioria das vezes, foram, assim, meus apoios, meus irmãos, né? E agradecer aí ao Telesaúde, a Zima, né, de estar me dando essa segunda oportunidade, e podemos conversar, então, sobre a arte-terapia e a saúde mental em tempos de pandemia. Tem um pouquinho aí do meu currículo, né, falando das minhas especialidades e tudo mais. Eu também sou formada em Ciências Sociais e em Artes Plásticas, mas, na verdade mesmo, o que se torna mais efetivo dizer agora é que, enquanto arte-terapeuta, o que me fez ser uma boa profissional foi a oportunidade no serviço público na saúde mental. É algo que me gratifica muito e que eu agradeço todos os dias na minha vida, porque o caminho se faz caminhando, né? Ninguém nasce sabendo, né? E, então, começando minha fala, eu queria dizer agora o seguinte, que a Organização Mundial da Saúde nos diz que saúde não é ausência de doença. É muito mais que isso. Envolve todos os aspectos biológicos, fisiológicos, sensoriais, sentimentais, sociais, profissionais, financeiros, religiosos, relacionais, entre outros. E todas essas questões juntas se tornam o grande desafio para se manter um equilíbrio em saúde mental. Junta-se a isso, nesse momento que nós estamos passando agora, o desafio do estresse, da insegurança que estamos vivendo, de perder os empregos, de não saber como é que vai ser o dia da manhã, e o fato da gente ter que permanecer em isolamento, que também é algo que acaba mexendo com a nossa saúde mental, né? E o que nos preocupa é exatamente isso, que é o que vai acontecer depois, né? Que a gente pode fazer para manter um certo equilíbrio diante disso, tudo que eu expus aqui agora, para que depois a gente possa retomar a nossa vida, né? O novo normal que todo mundo está dizendo aí, e que eu me pergunto, né, se juntar essas palavras novo e normal é realmente uma boa mistura, né? Porque ninguém sabe de fato o que virá, né? Então, e o que virá, a gente se constrói no aqui e agora, no hoje. Como que a arte-terapia pode estar ajudando para isso, né? Para que esse equilíbrio possa ser mantido mesmo diante de tudo isso que a gente está vivendo. Então, o isolamento social como fator de prevenção, as intensas e incessantes comunicações nas redes sociais, algumas com informações imprecisas e alarmantes, a grande oferta de produtos, conselhos, pretensas soluções, nos faz sentir duvidosos e impotentes diante de si mesmo e diante dos outros. Há uma saturação de informações e estímulos que atrai o nosso olhar sempre para fora de nós. O certo é que o Covid impactou todos os aspectos de nossa vida, física, mental, social, e o isolamento e outras ações se fizeram necessárias para evitar a sua propagação. Mas aí, o que eu tenho visto é, mesmo as informações, é uma quantidade tão profusa de informações que acaba causando um certo incômodo, ainda que sejam feitas com as melhores intenções, porque de fato nos atrai para fora. Quando esse momento, o recurso maior que a gente tem é olhar para dentro de nós. É aqui que mora o nosso equilíbrio, é aqui que mora a nossa cura, é aqui que mora a nossa criatividade. E é vivendo esse mundo interior que a gente descobre o nosso ponto de equilíbrio. Que a gente começa a desenvolver ações que abrem o nosso discernimento,
Que está todo mundo com medo, isso é fato, que está todo mundo apavorado, também é. Que a gente tem incertezas, inseguranças, que todo mundo está sofrendo, isso é fato. Mas também é fato que isso vai passar, porque tudo passa nessa vida. Os nossos antepassados também viveram situações de guerra, viveram situações de peste, gripe espanhola e muitas outras coisas, e ainda assim passaram e nos deixaram alguma coisa para além desse legado histórico. Por que eu estou falando disso tudo? Porque eu tenho visto muitas coisas na internet sendo ofertadas em nome da arte-terapia. Algumas coisas rasas, sem substância de fato, né? E a gente precisa deixar claro, então, aproveitando essa live hoje, a arte-terapia pode ajudar? Sim, a arte-terapia pode ajudar não só em tempos de pandemia, porque a arte-terapia, o foco principal dela é trabalhar na prevenção do adoecimento e na promoção de saúde, como determina o Ministério da Saúde nas práticas integrativas e complementares. Então, a arte-terapia está para nós em todos os momentos de nossa vida. Não seria na pandemia que ela ia estar isenta, né? O que se pode fazer durante a pandemia nessa ação virtual? Isso é uma pergunta que eu penso dar uma luz hoje aqui para vocês sobre isso. É lógico que não dá para se trabalhar virtualmente todo o dispositivo da arte-terapia, como que o arte-terapeuta trabalha, o processo terapêutico. Por quê? Porque a arte-terapia é um processo terapêutico que demanda afetividade, estado de presença, ressonância afetiva, criatividade, tudo isso aí que faz com que ela seja muito específica. Mas nem por isso a gente deixa de dar a nossa contribuição social para quem está precisando, dentro da linha do cuidado, como manda o Ministério da Saúde. Então, eu coloquei aqui passo a passo, até para não me perder na minha fala, o que eu preciso dizer a esse respeito. E aí eu vou estar passando os slides de acordo com o que eu for falando. Então, a saúde mental se caracteriza por uma busca permanente de equilíbrio entre o pensar, o sentir e o agir consigo mesmo e nas relações. Gente, é interessantíssimo. Quem não teve oportunidade ainda de passar pela saúde mental não sabe o que está perdendo. Porque é incrível como trabalhar na saúde mental faz com que você se equilibre muito mais e se torne uma pessoa melhor. Porque o outro é seu espelho e ele deixa transparecer aquilo que muitas vezes você não tem coragem, mas que te habita também, né? E como a doutora Anise mesmo disse, é a emoção de lidar com o diferente, de lidar com aquele que tem as suas emoções à flor da pele, né? De lidar com aquele que está mais adoecido porque não sabe dizer disso, né? Então, é uma permissão para conviver e para agir em universos diferentes que, nessa mútua relação, faz com que a gente se torne um ser humano melhor, sem, inclusive, o dispositivo de ficar julgando as pessoas, porque há muito da loucura em cada um de nós, né? Então, o ser humano é um ser essencialmente relacional. A vida acontece dentro de cada um de nós e se projeta no coletivo. Sendo assim, como a arte-terapia pode ajudar em tempos de pandemia e à distância? Mas então, eu estava falando que a arte-terapia não vai ficar sem dar a contribuição dela nessa pandemia. Ter uma certa flexibilização, mas que, contudo, não atire dos seus parâmetros. Esse é que é o importante, né? Então, sendo assim, como que a arte-terapia pode estar ajudando em tempos de pandemia e à distância?
Primeiro, é necessário que se entenda a arte-terapia como um campo de saber e não como um conjunto de técnicas, onde é primordial que o atendido ou participante seja a sua força motriz e o arte-terapeuta apenas um facilitador. Então, isso é muito importante que se tenha em mente. O arte-terapeuta é um facilitador, mas todo o processo se dá no atendido. E é um processo que prima pelo autoconhecimento, né? Isso equivale a dizer que o objetivo principal da arte-terapia é o trabalho rumo a esse autoconhecimento que se dá dentro de um processo gradual e contínuo, permeado pela livre expressão, onde o que se faz não tem compromisso estético ou formal, sendo muito mais importante a produção não o objeto em si, mas o sujeito. E em vez de ser mais importante o que se faz, dar-se mais importante como se faz e para que se faz. E, diante disso, está preparado para os seus desdobramentos simbólicos, psíquicos e emocionais. Nos é permitido dizer, então, que o que o arte-terapeuta promove com o seu atendido não se trata da produção de um objeto artístico nem de artesanato, como temos visto em tantas propostas ofertadas em nome da arte-terapia. É bom que se ressalte que as propostas de todo fazer artístico, artesanal ou laboral é reconhecidamente terapêutico, além de prazeroso e criativo, mas não é arte-terapia. Em condições normais, esse atendimento se dá presencialmente, conduzido por um profissional devidamente formado, que facilitará o processo numa ressonância afetiva e cuidadosa, onde o objeto produzido faz falar o sujeito, trazendo informações do seu inconsciente para a consciência, onde aí serão decodificados, impulsionando uma autorreflexão e, consequentemente, todos os desdobramentos para o autoconhecimento, que vai minimizar o sofrimento e, muitas vezes, promover a autocura. Então, isso acontece dentro de um processo contínuo, gradual, circunstancial. Há toda uma preparação para que isso aconteça. De nenhum jeito poderá se comparar a arte-terapia a uma oficina de arte ou de artesanato, ou qualquer outra coisa laboral, né? A mesma falta de compromisso estético e formal, a livre expressão é o que dá o tônus de todo o trabalho arte-terapêutico. Não é um fazer por fazer, é um fazer com uma finalidade e com desdobramentos que só ao sujeito terá significado e interessa, né? Então, sendo assim, em que condições pandêmicas a arte-terapia pode dar um suporte, ajudando as pessoas dentro da realidade virtual? Jung, o mestre da psicologia analítica, nos diz, e eu vou me apropriar das palavras dele, ele faz uma proposição muito reflexiva. Ele diz, sou eu próprio, uma questão colocada ao mundo e devo fornecer minha resposta. Caso contrário, estarei reduzido à resposta que o mundo me der. Olha que coisa profunda que o mestre está nos dizendo. Se sou eu já uma questão colocada no mundo, eu devo a esse mundo uma resposta. E se eu não me pronuncio, se eu não cuido da minha vida íntima, se eu não cuido do meu equilíbrio, eu sou obrigada a absorver todas as respostas que o mundo queira dar para mim.
Então, isso vem nos dizer da importância do autoconhecimento na gestão da própria vida e numa forma melhor de ser e estar no mundo, né? E aí, voltando ao primeiro slide lá em cima, quando eu disse que a Organização Mundial de Saúde nos fala que adoecimento, a falta de saúde não é por causa da doença, não é a ausência da doença que nos dá saúde, é todas as outras coisas juntas. Então, a arte-terapia pode estar ajudando quanto a esse caminho do autoconhecimento, que existem exercícios que vocês podem fazer à distância, né? E o arte-terapeuta pode dar a condução desse fazer para que você possa acostumar-se a pesquisar a sua vida como nós fomos acostumados a pesquisar a história, a vida, a biografia, né, de pessoas ilustres, né, e nos esquecemos que a pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. E que nós já nascemos recebendo um nome, uma identidade da qual nós não participamos. Então, nunca é tarde para se trabalhar no autoconhecimento. E é aí que estará garantido a sua saúde mental. Dessa forma, eu apresento aqui duas propostas que eu sei que pode contribuir com o sujeito nesses tempos desafiadores. A primeira seria propor exercícios autoperceptivos, estimulados por materiais que permitam a livre expressão, incluindo aqui também o próprio corpo, né? Que pode conduzir ao autoconhecimento numa reflexão cuidadosa e profunda de si mesmo. Por que eu falo do corpo? Porque nessa caminhada, uma coisa que eu observei, tanto na clínica como no serviço público, e no meu próprio caminho, né? Como a gente se enxerga pouco, né? Na maioria das vezes, a gente só presta atenção no nosso corpo quando alguma coisa dói, ou alguma coisa incomoda, e aí o corpo nem fala, ele grita. Aí a gente, então, se percebe. Mas estamos vivendo num mundo onde todo o apelo é para fora de si. Isso já era antes da pandemia, né? Com esses adventos da tecnologia. E agora, mais ainda. E aí a gente vai nos deixando de lado. Então, quando eu falo que a pessoa pode fazer esses exercícios autoperceptivos, incluindo o próprio corpo, é porque o corpo é a nossa realidade palpável, é a nossa realidade mais presente, é aquela que pode ser tocada. Então, não sei o que fazer, tem muitas coisas que você pode fazer usando o próprio corpo, nesse exercício de autoconhecimento, né? Então, fazer esse exercício é permitir se desligar o estresse e a ansiedade diária, concentrando a sua atenção para o seu interior e aí exercer o discernimento para obter as respostas que lhe trarão a gestão da própria vida, exercendo autocompaixão diante dos seus limites e a segurança fornecida pelas possibilidades já conquistadas. Gente, isso parece fácil e muitas vezes nem parece tão importante, mas é importantíssimo. É um exercício como a gente aprende a andar, aprende a falar, aprende a ler. A gente tem que aprender a se conhecer. E aí, muitas vezes a pessoa foge do autoconhecimento porque tem medo do que vai ver, do que vai encontrar diante de si. Por isso, eu proponho que, ao fazer essa entrega diante de si mesma, uma das coisas que a pessoa precisa exercitar é a autocompaixão, diante daquilo que para ele ainda é limitante. Mas também é exultar de alegria diante de grandes possibilidades que a pessoa já tem e que, na maioria das vezes, ela nem sabe que tem. Então, não precisa ter medo, precisa ter confiança e se entregar a esse processo de autoconhecimento.
E até o final da minha fala, eu vou estar falando, demonstrando um exercício, né, que eu fiz, as pessoas que participaram permitiram que eu pudesse estar fotografando para exemplificar aqui a minha fala. Não, esses são 2 exercícios, mas tem vários que podem ser feitos. Há muitas maneiras e vários estímulos para se fazer exercícios rumo ao autoconhecimento, requerendo para isso uma atenção plena, cuidadosa, que garantirá o benefício terapêutico. Estarei, ao final dessa fala, propondo um exercício que pode ser feito por qualquer pessoa, com recursos simples e fáceis, mas de muito efeito, quando são observadas as condições necessárias para fazê-lo e o desejo sincero de validar a sua experiência. Porque o que acontece com a arte-terapia? Poucos sabem realmente e validam essa experiência arte-terapêutica dentro daquilo que compete. E outros banalizam esse fazer, ou por desconhecimento, ou por colocar a arte-terapia como uma mercadoria fácil, que qualquer pessoa pode ter acesso e possa até comprar pela internet, né? Hoje é muito comum isso, não só com a arte-terapia, mas com todas as outras coisas que estão virando mercadoria, né? E aí a gente tem que prestar muita atenção para a gente também não virar uma coisa, né? Então, assim, abram mão de tudo, menos do discernimento, menos do autoconhecimento, menos da sensatez, menos de cultivar o equilíbrio. Porque a pandemia vai passar e a sua vida vai continuar. E só vai continuar equilibrada se você souber desenvolver esses parâmetros que estão dentro das suas possibilidades. Então, o desejo sincero de validar essa experiência é importantíssimo, porque a arte-terapia não tem soluções mágicas. Sua proposta é simples, é toda galgada na simplicidade do sentir, do pensar, do falar, do experimentar. Mas nem por isso ela é simplória. E talvez seja por isso que ela se torna tão equivocada, por ser uma coisa aparentemente simples e de muito efeito, né? A gente vai ao fundo do poço, dentro do nosso inconsciente, valida a nossa experiência na consciência e se descobre aí um mundo pleno de possibilidades que nos habita e que até então a gente não sabia. Então, vamos lá. A arte-terapia, então, pode se apoiar em vários marcos teóricos, não só na psicologia analítica, mas na antroposofia, na gestalt-terapia, né, nos diálogos com várias teorias psicológicas, sociais. Isso é passível, afinal de contas, nós somos um ser humano multifacetado, então, toda e qualquer ferramenta que se proponha a trazer informações desse ser tão múltiplo que nós somos, é bem-vinda, né? Então, a arte-terapia pode se apoiar em vários marcos e até mesmo dialogar com mais de uma teoria simultaneamente, já que ela é interdisciplinar e multidisciplinar. Mas a maioria dos arteterapeutas concordam que as imagens que são oriundas da livre expressão são representações externas de uma realidade interna, sendo que o processo criativo torna possível dar forma e explicitar o que antes era desconhecido e obscuro. Existe uma metáfora, né, que Jung fala bem de como é essa questão dentro de nós. Seria o racional apenas a ponta de um iceberg. E tudo abaixo seria a nossa vida inconsciente, que aí abriga símbolos, arquétipos, história, culturas, enfim, uma infinidade de coisas que fala de nós para nós.
Essa, então, seria a primeira proposta, um exercício no autoconhecimento, que eu vou estar detalhando no final. Uma segunda proposta seria, desenvolvida pelos arteterapeutas à distância, seria a proposta de um laboratório criativo, com experimentos de materiais diversos, que possibilitam o exercício da livre expressão. Gente, vamos combinar, né? Deixando o assunto arte-terapia de lado e falando de uma coisa que todo mundo, uma vez na vida, pelo menos, já deve ter ouvido falar, que é o medo da folha em branco. Quem de nós já não teve o medo da folha em branco? Né? É muito interessante quando a gente já trabalha em universos paralelos, quando você trabalha com criança, a disponibilidade e a confiança que a criança tem de uma folha em branco. Você botar um monte de lápis, de cor, de tinta, as crianças vão se expressar livremente, sem censura. Mas nós, adultos, temos muito medo da folha em branco. Por quê? Porque essa fase de experimentos fica lá na primeira infância. Depois, à medida que a vida avança, a gente vai sendo chamada para responsabilidades outras. E aí, esse expressar fica restrito a quem sabe pintar, a quem sabe desenhar, a quem sabe bordar, né? Há pessoas que tenham uma certa aptidão desenvolvida. Mas isso não quer dizer que a criatividade escolhe pessoas. A criatividade, ela tem que ser encarada como um exercício. E o exercício criativo não é para dar forma significativa para ninguém, a não ser para a própria pessoa. Então, repousa aí a liberdade para o experimento de um laboratório criativo, que nesse momento de pandemia fará toda a diferença. Pega uma folhinha em branco, ouve uma música, começa a riscar livremente ali, sem se preocupar com o que você está fazendo, porque tem aí um inconsciente agindo sobre você, trazendo as suas imagens internas para fora. Depois vai colorir, vai recortar, vai colar, vai refazer em cima daquela figura uma outra figura. Isso é salutar, isso é terapêutico, isso é criativo. Então aproveita as linhas que você tem em casa, os recortes, crie formas, trabalhe só com linhas, vê como é que se comporta as linhas, qual a linha que você gosta mais, a linha reta, a linha curva, né? O que dá mais força à minha expressão é a pintura, são as manchas com aquarela, né? E ao fazer, encorajar o potencial criativo, vem a experiência inovadora e, muitas vezes, com ela, habilidades até então desconhecidas. A criatividade é fomentada no exercício do fazer. E esses experimentos trazem uma oxigenação no pensar, sentir, falar e agir, além do incentivo e do resgate à autoestima. Então, é fazer, minha gente, com liberdade, sem medo do feio e do bonito, é fazer pelo prazer de criar, né? É assim que o nosso Pai que está no céu cria desde sempre, né? Então não tem nenhum vínculo artístico, embora nesse laboratório você possa se descobrir com certos pendores que até então você não sabia que tinha, né? Então, a criatividade para a vida. Se bem não fizer, mal não fará. A natureza da arte, toda a vida, foi subjetiva, não estando vinculada às regras, estruturas ou organização pré-concebida. A gênese da arte, portanto, é a livre expressão, que todos podemos experimentar. O próprio vocábulo arte foi cunhado depois para atender às mais variadas exigências da galeria, do mercado de arte, da estética, do design.
Mas não foi assim que a arte nasceu, com essa palavra arte. A arte nasceu da livre expressão. E tem mais, ela vem muito antes da oralidade, já fazendo em si mesma o potencial de comunicação. Olha como que isso é importante. É disso que nós temos que falar. É isso que nós temos que resgatar. Então, a arte-terapia nos convida ao experimento da livre expressão. E esta vai proporcionar a descoberta de um mundo novo, submerso dentro de si, feito de símbolos, representações arquetípicas, fazendo a ponte entre inconsciente e consciência, ocasionando a capacidade de entrar numa estrutura na prática do autocuidado e da compaixão, reduzindo então a ansiedade e a depressão, promovendo a autoestima, dando maior satisfação com a vida e um bem-estar psicológico. E sendo assim também, melhora a conexão social. Uma experiência sensorial positiva que desenvolverá no sujeito as mais fortes habilidades para o enfrentamento no controle das suas emoções. E não precisa complicar. Sempre na casa da gente tem alguma coisa, ou uma caixinha de giz de cera, uma caixinha de lápis de cor, uma massinha de modelar, muitas vezes até do filho que não está usando na escola, né? Um papel, uma folha em branco. Tinta se pode fazer até em casa. Pode fazer tinta de urucum, de mostarda, de um monte de coisa. Então, produzir um material expressivo, utilizar o que se tem, gravura, figura, imagem, recortar revista, são coisas que proporcionam esse fazer livre, sem preocupação nenhuma, e que vai fazer por você muito mais, e muito mais coisas do que você poderá fazer com isso. Então, eu vou aqui agora demonstrar um experimento, que é um experimento para despertar a consciência de si. Então, eu começo falando do objetivo desse experimento. É uma atividade plástica dentro da proposta perceptiva e reflexiva, ocasionando um experimento prático de autoconhecimento. Tá? Então, não é um processo terapêutico, né? É um experimento que qualquer pessoa pode fazer, que não tem contraindicação, pode fazer inclusive junto com os filhotes ou junto com o marido, cada um fazer o seu, né? Então, despertar a consciência, porque segundo a Gestalt terapia, que é um outro postulado muito forte na arte terapia, sem consciência nada há. Só ganha vida e presença aquilo que vem para a consciência. Então, vamos embora lá. O material pode ser qualquer folha de papel em branco. Aqui, no caso, eu precisei de 4 unidades, mas a pessoa pode escolher fazer um experimento a cada dia. Então, vocês vão entender depois, na hora que eu estiver demonstrando o que eu estou falando. Lápis, giz de cera, caneta, canetinha, lápis preto, o que tiver. Retalhos, contas, aquele monte de bijuteria velha que você não usa mais, sementes, milho, feijão, arroz, pétalas de flor, recorte de revista, o que tiver disponível, né? Vocês vão, então, selecionar o que tiverem, pedaço de papel de presente, pedaço de folha colorida, enfim. Então, agora vamos mãos à obra. Você vai procurar um lugar tranquilo, onde possa ficar bem acomodado e não ser interrompido, né? Porque se estamos todos dentro de casa, um solicita uma coisa, o outro dá um grito, o outro liga a televisão alta, então aí realmente fica difícil para se concentrar. Mas sempre haverá, né, um jeitinho de arrumar um cantinho dentro de casa onde você possa estar alguns minutos consigo mesma, né?
De preferência que tenha uma mesa, uma prancheta, onde você pode dispor os materiais e os recursos para realizar a tarefa. Coloque uma música de fundo, que lhe seja agradável, de preferência uma música instrumental, sem letra, para que você não precise ser induzido com as palavras, né? Uma música, então você vai se acomodar, ou sentar-se, ou deitar-se, respirar por alguns segundos, né? Respirando pelo nariz, segurando a respiração e soltando pelos lábios entreabertos. Faça isso umas 5 vezes, com intervalo entre uma e outra. Você vai perceber que o seu corpo começa naturalmente a se relaxar. Enquanto você faz essa respiração, perceba o que vai acontecendo com o seu corpo. Procure relaxar as extremidades, os pés, as mãos, prestar atenção na sua respiração, nos seus batimentos cardíacos. Aí você deve estar perguntando, mas por que precisa fazer isso? Para entrar no clima. Tudo na vida precisa de uma preparação, né? Quando você vai, por exemplo, fazer um almoço, você tem que ver o que você tem na despensa, você tem que escolher o que você vai cozinhar, tem que ver se está faltando algum ingrediente. Antes de você acender o fogo, você tem que deixar algumas coisas já cortadas. Então, tudo na vida tem uma preparação, não é assim? Então, para tratar de nós, que somos a pessoa mais importante da nossa vida, também requer uma preparação. Então, não pode fazer um exercício desse com o rádio ligado, com a criança solicitando, mãe, faz um suco para mim, ou o telefone tocando, porque aí você não cria condições desse mergulho, dessa entrega que é necessária e salutar para você, ainda mais nesse momento, tá? Então, você vai deixar todo o material separadinho. Na folha em branco, você será convidado a produzir figuras que representam partes do seu corpo. Essa é a proposta que eu estou colocando aqui, mas tem infinitas outras, tá? Então, nessa proposta, eu escolhi 4 partes do corpo, partes simbólicas do corpo, tá, gente? Porque nem sequer é o desenho perfeito, é apenas na figura. Então, uma figura de uma cabeça, uma figura da mão, uma figura do coração e uma figura do pé. Por que essas figuras, né? A cabeça parece que fica óbvio para todo mundo, porque a cabeça é o nosso computador, é onde os pensamentos persistem, os sonhos, os desejos, as inquietudes, é aquela que não para, que muitas vezes nos tira até do controle e nos faz perder o sono na madrugada, né? Com preocupação, então é o grande laboratório, né? A mão, porque a mão, ela é o símbolo do fazer, né? Então, tudo nós precisamos das nossas mãos para dar forma, para desinformar, né? Para acariciar, para acolher. As mãos são artífices do fazer. O coração, esse também não precisa dizer, né? Todo mundo agora já sabe fazer essa hashtag, assim, coração, né? O coração, que é o fiel depositário das nossas emoções e sentimentos, né? Como está o nosso coração nessa época de pandemia? Está oprimido, está tristonho, está saudoso, está angustiado, né? Tá saudoso, né, de quem a gente não vê há muito tempo, ou saudoso de quem infelizmente partiu, né? E o pé, que está ligado à nossa locomoção, né? Que nos leva, que nos traz, que faz com que a gente dance, né? Que pode nos fazer correr, como também pode nos paralisar. Então, eu estou falando disso para que vocês entendam que essa escolha, ela não foi aleatória. Eu escolhi figuras simbólicas do nosso corpo com as derivações que emanam
dessa figura, né? Então, vamos continuar. Lembre-se que você não precisa saber desenhar. É apenas uma representação simbólica que você poderá fazer como achar melhor. E por isso, eu vou mostrar no próximo slide as pessoas que participaram desse experimento. Eu ofereci algumas figuras e também disse, e aqui estou demonstrando, como se pode... Tem gente que tem uma paranoia tão grande da questão do desenho, fala, mas como é que eu vou desenhar isso? Gente, figuras a gente encontra até na internet para imprimir, para reproduzir, mas não quer dizer que você não possa fazer por isso. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Olha, uma das pessoas escolheu fazer uma cabeça. E não importa como é que vai sair essa cabeça. O que importa é que, para ela, é a cabeça que ela quer fazer. Então, ela pode escolher uma figura já pronta ou ela mesma pode fazer o contorno de uma cabeça, simples como eu vou mostrar nos desenhos que eu escolhi. A outra escolheu a mão. Então, a própria mão serviu de modelo. Você pode contornar a sua mão. Porque sabe o que é, gente? Precisa entender que não é a coisa em si. É o si da coisa que nos importa. Não importa se vai sair feio ou bonito. Não é feito com esse propósito. É o estímulo para algo muito maior que há de vir do inconsciente para a consciência. Então, eu vou dizer para vocês aqui, então, as pessoas fazendo a própria mão, pode riscar o próprio pé, enfim, você pode dar a forma que você quiser, do jeito que você se propuser a fazer. Aqui estão as figuras que eu tinha separado. Então, um pé, não sei se está dando para ver claramente aí, está dando para ver, gente, direitinho aí? São formas lineares simples, né? Então, um pé, um coração, uma mão e uma cabeça. Então, vamos ver como que aconteceu esse experimento. Aqui estão os materiais que eu deixei a posto para que a pessoa pudesse escolher. Isso é uma outra coisa muito importante, porque os materiais são sugeridos, não são impostos, faça assim ou faça assado. Porque a pessoa pode não se dar com algum experimento por causa de um material que ela não tenha convivência ou que ela não tenha interesse. Então, e nesses tempos de pandemia, como a gente pode usar o que está ao nosso alcance? Então, disponha o material. Para quê? Por que tem que dispor o material antes? Para você não ser interpelado pelo seu racional. Ih, cadê a tesoura? Ai, meu Deus, sujei aqui. Não, deixa tudo direitinho, para você não sair do clima que você entrou quando estava relaxando e indagando a si mesma, né, diante da parte que você escolheu, o que é que isso lhe diz nesse momento. Então, deixa o material todo arrumadinho. Aqui, não sei se está dando para ficar visível, mas nós temos tinta, lápis de cor, papel colorido, pincel, elementos, né, pedrinha, linha, lã, enfim, né, a pessoa ficou livre para escolher como ela gostaria de representar aquilo que vem. Então, começando aqui com o relaxamento, né? E aí eu preciso dizer também que essas imagens foram concedidas, né? E eu, então, estou usando com a concessão das participantes essas imagens, né? Então, a pessoa fazendo um relaxamento induzido através da imaginação ativa, né? Da pessoa relaxar, poder deixar o elemento da música conduzi-la para onde ela desejar, pode ser uma paisagem conhecida, pode ser um lugar dos sonhos, pode ser de encontro com aquilo que lhe preocupa, ou um ressentimento que não foi perdoado, sei lá, tantas coisas, é um universo muito grande dentro de nós. Mas contanto que você se sinta confortável
com o seu corpo e propensa a se permitir esse momento. Então, está aqui a pessoa relaxando. E depois, entre todas as coisas que estavam apresentadas, a pessoa resolveu escolher uma figura, alguma figura no banco de imagem que todo arte-terapeuta deve ter. Vamos ver aqui, eu acho que vai aparecer a outra pessoa também. Bom, é a mesma pessoa que escolheu algumas imagens e então começou a trabalhar com recortes. E a figura que ela escolheu foi a cabeça, né? Já aqui aparece a outra pessoa que escolheu uma figura pronta, no caso, o coração. Começou a trabalhar com alguns elementos, né? Primeiro houve todo aquele relaxamento, depois o diálogo com essa parte do corpo, né? Então, escolha o coração, o que vai nesse coração nesse momento, né? Esse coração está machucado, está pesado, o que está aqui que eu não consigo ficar bem? O que eu preciso reter e o que eu preciso deixar partir? Né? Que foi bem a fala dessa pessoa depois comigo. Então, vamos lá, vamos seguir. E aqui no final, essa pessoa então, já com o coração cheio de informações, né? Que inclusive ela me disse, vou comprar uma caixinha, eu preciso levar esse coração comigo. Ele tem que ficar perto de mim porque eu preciso entender quanta coisa está aqui dentro. E aí, quando eu perguntei para ela com que fala ou com que palavras você falaria desse experimento, ela então me disse que foi inovador, que ela jamais pensou que dentro dela poderia ter tanta coisa. Logo ela que não se acha habilidosa para nada. E aí então conversou muita coisa e ela resumiu o que ela fez com a seguinte frase: nunca é tarde para mudar algumas coisas. A gente sempre pode recomeçar. Então, eu achei muito maravilhoso isso e aconselhei depois que isso tudo passar, né, continuar fazendo os exercícios, porque eu acho que revisitar essas partes, pelo menos uma vez por semana, e colocando num lugar, voltar em alguma outra, porque você vai vendo que o inconsciente começa a conversar com você. Então, não é uma coisa para se fazer uma vez só, está pronto e acabado. Não, é uma incursão pelo universo íntimo. Então, às vezes, em muita coisa, uma profusão de coisas de uma vez. Uma próxima vez, revisitando aquela mesma coisa, você começa a sintetizar outras. Então, um trabalho de pesquisa, gente, um trabalho de pesquisa que deve ser feito com todo prazer e todo cuidado. Tá? Então, vamos lá ver a outra, como foi a história da cabeça, essa aqui já, esse foi o trabalho final, né? E aí, consequentemente, ela disse que a semana que vem vai refazer, e vai refazer, e vai refazer, porque ela disse que compareceu muitas histórias aqui, e cada uma tem um significado. Então, eu aconselhei a ela que experimente, e que depois procure, assim que puder, um arte-terapeuta. Bom, eu pensei que aqui estava, não sei se eu pulei algum slide que eu queria mostrar como ficou a cabeça. Será que eu pulei? Deixa eu ver, estou voltando. Não, eu acho que eu não coloquei aqui. Enfim, a outra pessoa que fez a cabeça, antes das conclusões finais, então eu vou falar. Ela foi uma profusão tão grande de coisas que tampou todo o desenho da cabeça, sabe? E aí eu achei interessante que a frase que ela escolheu para falar foi o seguinte: os sonhos nunca dormem, ou os sonhos não podem acabar nunca, uma coisa mais ou menos assim. E falou, eu com certeza vou repetir exaustivamente, vai ser
o meu companheiro do dia a dia, esses exercícios. Então, gente, não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa inédita, mas é uma coisa fantástica. Eu não tenho aqui para falar para vocês todas as respostas, mas eu tenho um bom propósito, que é o propósito de dizer que a arte-terapia ela é bem-vinda em todos os lugares onde houver vida, em todos os lugares onde houver necessidade, e mesmo antes que a necessidade se faça presente, que é por isso que ela é uma das práticas integrativas e complementares de saúde. A única coisa que a arte-terapia não pode ser é encarada como uma mercadoria, um processo banal, feito de qualquer maneira, que qualquer um pode adquirir. Se fosse assim, não precisaria de uma formação sólida, como precisa, né? Porque ela se destina a trabalhar com vidas, e isso é muito importante. Então, nessas minhas considerações finais, eu queria pedir a vocês, que são arteterapeutas, que são amantes da arte-terapia, que tenham um cuidado, um bom senso com tudo que está sendo ofertado em nome da arte-terapia, né? Que use o discernimento e a consciência para avaliar as coisas que estão sendo ofertadas, não só em relação à arte-terapia, mas em relação a essa profusão de coisas que a gente está vendo aí nas redes sociais, tá? É lógico que tem muita coisa boa, mas a gente tem que ter muito cuidado com a nossa arte-terapia, porque quem foi meu aluno sabe que isso é uma das primeiras coisas que eu falo no primeiro dia de aula, que a arte-terapia, ela trafega entre dois paradigmas, né? Uns que a fazem banal e acham que qualquer um pode fazer e qualquer um sabe fazer. E outros que se oportunizam do que a arte-terapia pode dar. Então, gente, a arte-terapia é a serviço da vida, a serviço do ser humano, deve ser encarada com parcimônia, com equilíbrio, e aí fica aqui o meu recado para os colegas, os amigos, as ex-alunos, os profissionais da arte-terapia. A arte-terapia será o que nós fizermos com ela, né? E esse tempo de pandemia, que está aí nos desvendando tantas coisas que, a meu ver, são até pior do que o vírus, que a gente tenha cautela, tenha bom senso, que a gente pratique o autoconhecimento, o autoamor, porque a consciência nos diz claramente para onde devemos ir, sem perder o rumo e o prumo, tá? Então, nas minhas considerações finais, eu tenho a dizer que isso é apenas uma experiência, não é um entretenimento, nem tem caráter meramente ocupacional, por isso o experimento se desenvolve em um contínuo e gradual fazer, que pode ser uma vez por semana, ou em uma periodicidade que possibilite tempo para reflexão entre os procedimentos. Aconselho que tenha um caderno para você anotar as considerações que possam surgir sobre si e, ao obter essa reflexão, revisite as figuras e faça as novas intervenções de acordo com as emoções e sentimentos que surgirem a cada etapa. Caso queira buscar um profissional arte-terapeuta ou um curso de formação credenciado, acesse o site da Associação de Arte-Terapia do Espírito Santo. Termino por aqui minha fala. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado à Secretaria de Saúde, muito obrigado Telesaúde. E mais uma vez, muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, saúde mental.